Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Neves, eu sou professor de português da Rede Paulista, tá? Eu na realidade já tinha dado essa aula aqui e por incrível que pareça eu esqueci de apertar o botão de REC do programa e acabei não gravando. Vou fazer essa aula de novo, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, tá? Ative o sininho aí para receber notificações de novos conteúdos, tá bom? Essa aula aqui é a aula da segunda série do ensino médio, é a aula 15 do quarto bimestre, beleza? Aula 15 do quarto bimestre da segunda série do ensino médio de português, tá bom? Vamos iniciar a aula então? Hoje é uma aula que eu acredito que é muito importante, tá? Que é uma aula sobre o texto dissertativo argumentativo que ele cai no Enem, tá bom? Embora vocês não vão fazer o Enem ainda, mas você já é bom ir se preparando, tá bom? Porque depois, quando chegar a época de fazer o Enem, vocês já estão bem preparados para fazer essa prova, tá? A redação, ela é uma das coisas mais importantes no Enem. Não que as outras coisas não sejam, mas a redação ela tem uma pontuação assim muito relevante na prova. Eu confesso que eu já fiz muito Enem durante a minha vida, né? Agora, nos últimos tempos, nunca mais fiz. Mas eu gostava de fazer para ver como é que eu estava indo aí. Graças a Deus, sempre fui relativamente bem no Enem. Então, vamos lá, então? Texto dissertativo argumentativo e sua importância no Enem, parte 1, tá? Vou adiantar o slide aqui, vamos ver, ó. Os objetivos dessa aula, pessoal, é compreender o texto dissertativo argumentativo e sua exigência no Enem e cartilha do estudante, tá? E também compreender a importância e a funcionalidade da sinonímia em textos dissertativos argumentativos, beleza? E os conteúdos serão a importância da redação no Enem, os critérios de avaliação, tá? A estrutura do texto dissertativo argumentativo, a análise de redação nota 1000 do Enem, e a sinonímia, tá? Eu vou explicar tudo isso aí a respeito certinho ao longo da aula, tá? Vamos lá, então. Vamos começar, então. Leia o trecho da notícia ao lado. Ó. Enem 2024. Quem são os alunos nota 1000 na redação? Segundo o INEP, apenas 12 alunos atingiram nota máxima na redação do Enem em 2024. O G1 reúne histórias de quem conseguiu essa pontuação. Apenas 12 alunos dos quase 3,2 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, tiraram nota máxima na redação. O número de notas máxima é o menor dos últimos 10 anos. Pessoal, fazer até um parênteses aqui. Por que essas notas elas estão caindo tanto, né? Porque as pessoas não escrevem mais, principalmente à mão. Uma das coisas mais importantes que tem para a gente aprender a escrever é escrever à mão, principalmente letra cursiva, manuscrita mesmo. Por quê? O caminho para armazenar as coisas no cérebro, ele passa pela escrita, tá? Então, se você, por exemplo, quer aprender a escrever, escreva com a mão. É muito diferente do que digitar no computador, tá? Quando você escreve na mão, a memorização aumenta muito. Por isso que nas minhas aulas eu gosto de passar muito texto escrito para as pessoas escreverem na mão. E eu tenho notado que esse tipo de coisa melhora a nota deles quando eles vão fazer a prova paulista e outras provas aí, melhora bastante, tá? Então, esse negócio que se pega aí de fazer aulas assim, né, toda moderna, de assistir na televisão, na realidade não funciona tão bem assim não. Escrever na mão ainda é a melhor coisa que tem para você aprender a escrever, né? Outras aulas talvez funcionem melhor, outros métodos, mas pelo menos em português, a melhor maneira que tem de você aprender a escrever é escrever, na verdade. Como é que você vai aprender a escrever bem fazendo qualquer outra coisa? Não, não é assim. Você escreve bem escrevendo. Você não vai escapar disso aí. Se você quer aprender a escrever, você tem que escrever. Tudo na vida é assim. Se você quer aprender a jogar bola, não basta ler um livro de jogar bola. Você tem que ir lá jogar a bola. É a prática. Como que você vai aprender a escrever sem escrever? Não existe isso aí.
Tá? Mas além de aprender a escrever escrevendo, você também aprende a escrever lendo. É claro que o escrever é fundamental, mas você também aprende muito da escrita lendo livros. Por isso que ler livros é fundamental para se aprender a escrever bem e fazer boas interpretações de texto. Por que as pessoas estão tirando nota ruim aí no Enem, principalmente na parte de redação? Porque as pessoas também não leem mais. É muito diferente de você ficar vendo telinhas do celular lá, ficar tal na tela. Não é a mesma coisa. Você precisa pegar um livro e ler, de preferência um livro em papel ainda. Ele faz muita diferença você ler um livro assim, olha só, vou dar um exemplo que tem aqui na minha mão. Estou lendo esse livro aqui, estou fazendo a leitura desse livro na internet, um livro muito bom, né? E é o pegar o livro na mão, pegar e ler. É muito diferente do que você ler no celular. Mas ainda é melhor ler algum livro no celular que seja do que não ler nada, né? Então, ainda é melhor, né? A opção ainda é melhor do que não fazer nada, tá? Então, se vocês querem aprender a escrever, terão que escrever. Não tem como aprender a escrever sem escrever, tá? Vamos lá, então. Voltando aqui, né? Vou passar o cursor do mouse onde eu tô. Vou ler aqui, ó. Por que você acha que a redação tem tanto peso no Enem? Eu vou responder aqui para vocês. Não sei se tem a resposta no próximo slide, mas eu vou responder para vocês aqui já da seguinte maneira. Porque todas as profissões elas são amarradas na linguagem. Não tem como você você ser um bom médico sem saber ler direito, sem saber escrever direito e sem saber interpretar o que você lê. Como que você vai ser? Não tem como. Tudo isso passa pela linguagem. Né? Nós somos seres linguísticos. Né? O ser humano é um ser linguístico. Então, todas as nossas atividades elas são interligadas e essas interligações elas são feitas pela língua. Né? Então, como é que você vai ser um bom médico? Como que você vai ser um bom, sei lá, escritor? Como que você vai ser um escritor sem saber escrever direito? Né? Além disso, tem uma outra coisa também. O escrever bem lhe traz credibilidade. Né? Só mudar o microfone aqui, que acho que aqui. O microfone está fora, agora sim. O escrever bem, ele traz credibilidade. Imagina que você pega um texto que ele não está tão bem escrito assim e ele vem de um profissional. O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer, pelo menos eu digo por mim mesmo, né, mas eu tenho certeza que outras pessoas devem ter comportamento semelhante, é de você desconfiar da competência daquela pessoa. Entende? Por quê? Por causa do texto. Por exemplo, você recebe sei lá, um laudo médico onde os textos estão mal escrito. Olha, é complicado, que você vai olhar assim, ó, o cara não sabe escrever, que tipo de médico é esse? É bem por aí. Então, o escrever bem, o falar bem, principalmente, ele traz credibilidade para o profissional, tá? Isso aí você vai aprender na aula de português. O falar bem você também aprende na aula de oratória, né? Você vai aprender técnicas para se falar em aulas de oratória. Olha, eu vou dar um exemplo aqui meu mesmo. Eu não falava nem metade do que eu falo hoje antigamente. Né? Eu não tinha desenvoltura para falar em público, não que hoje eu seja assim, né? Eu esteja lá no panteão dos deuses da oratória, claro que não, né? Tem pessoas que falam com certeza muito melhor do que eu. Mas eu melhorei muito com o passar do tempo, de que forma? Praticando. Né? Eu fui vendo pessoas que faziam, fui estudando também, tentando melhorar a minha dicção. A minha dicção era horrível. Se eu pegar textos antigos, que eu falava na frente de uma câmera, era horrível. Eu fui melhorando com o passar do tempo. Uma das coisas que nós precisamos fazer é melhorar a dicção, principalmente em gravações. Assim, né? Mas eu não vou fugir muito do tema aqui, não vamos voltar de novo na redação. Embora isso não esteja tão fora da redação, tá? Só porque é uma parte assim agora falada, né? Mas ainda é redação. Né? Vamos passar para o próximo slide. Ó. A redação do Enem pode definir o seu futuro acadêmico. Tá? A redação do Enem é um dos maiores desafios do exame, pois o tema só é revelado no dia da prova.
tá? Além de influenciar a média final, ela é critério de desempate em processos seletivos como o SISO, o ProUni, o FIES e entre outros, tá? Com caráter eliminatório para candidatos com nota 0. Pessoal, não é tão difícil assim de zerar uma redação, não, tá? Se você fugir totalmente do tema, se não me engano, zera a redação, tá? Se você fugir completamente do tema ali proposto, você leva um 0. E se você levar um 0 na redação, você não vai conseguir nada, mesmo que você tenha tido boas notas nas outras matérias, a sua prova praticamente não terá valor nenhum. Então precisa se ter muito cuidado para não zerar a redação, porque senão ela praticamente invalida a sua prova. A sua prova não servirá para praticamente nada, tá? Vamos continuar lendo aqui, ó. Conforme estabelece o Ministério da Educação, o MEC, a redação exige a elaboração de um texto dissertativo argumentativo, utilizando a norma culta da língua portuguesa, abordando um tema relacionado a aspectos sociais, científicos, culturais ou políticos. No momento da correção, os avaliadores levarão em conta 5 competências específicas. Cada uma delas pode alcançar 200 pontos, totalizando 1.000 pontos. Pessoal, uma outra coisa importante também para quem vai fazer a redação, principalmente a do Enem, como está explicando aqui, né, tem 2 avaliadores e tal, é também a maneira como você vai escrever isso aí. O que acontece? As pessoas, quem vai corrigir não é uma máquina. Hoje em dia, se não me engano, as inteligências artificiais já fazem uma pré-correção ali e tal, mas quem vai realmente corrigir a prova é um avaliador humano, né? Então tem várias coisas aí que você precisa considerar, embora algumas delas não estejam aqui explicitadas no texto, que é o quê? Primeiro é a qualidade da sua letra. Eu não estou falando de letras bonitas. Se você tiver uma letra bonita, melhor ainda, mas não estou falando disso. Eu estou falando da legibilidade. Você pode acabar perdendo notas por causa da legibilidade da sua letra. Por quê? Eu, como professor, vou corrigir redações e às vezes o aluno escreve igual o nariz dele ali e não dá para entender nada que ele está escrevendo. Fica difícil, e aí o aluno acaba perdendo notas por causa disso, porque o professor não entendeu direito o que ele escreveu. Só que como eu estou em sala de aula ali, eu posso abordar o aluno e perguntar, eu resolvo ali na hora. Mas o avaliador não vai acontecer isso com ele. Não terá ninguém para esclarecer para ele o que o aluno quis escrever num determinado lugar. Então a letra é muito importante. A sua letra precisa ser legível, não precisa ser bonita, mas precisa ser legível, tá? Porque você vai escrever manuscrito na prova do Enem. Outra coisa diz respeito a tudo aquilo que é ligado a ideologias. Por quê? Quem vai corrigir a sua prova é um ser humano. E todo ser humano tem uma ideologia, entendeu? Seja ela qual for, todo ser humano tem. Ninguém é totalmente imparcial. Esse negócio de imparcialidade, ele não existe, tá? Se alguém disser para você que as pessoas são imparciais, tal, quando vão realizar o seu trabalho, isso é mentira, tá? Isso não existe, não. Todo mundo tem... tem pessoas que são mais honestas, elas tentam ser o mais imparcial possível, mas outras não. Então, o que acontece? Dependendo do que você vai escrever, e dependendo da ideologia particular de cada um que vai ler, você acaba levando uma nota ruim. Tá? Então, cuidado com o que você vai escrever. Tá? Não tenda a ir para nenhum dos extremos, se é que você me entende, seja esquerda ou direita, não faça isso. Tá? Tente fazer uma coisa assim mais comedida, entendeu? Independente da ideologia que você goste, porque senão você pode ser mal interpretado e acabar perdendo nota. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo, entendeu? Eu quis dizer uma coisa, a pessoa não entendeu e acabou me penalizando por besteira, entendeu? Certo? Então cuidado com o que você vai escrever para não ferir o sentimento de ninguém, tá bom? Certo? Então vamos lá então. Vamos passar para o próximo slide, tá? Esse aqui são vamos dizer assim, o organograma de uma boa redação, entendeu? Olha só, vamos lá então. Aqui nessa nuvenzinha vermelha aqui, né? Estrutura da redação do Enem, texto dissertativo argumentativo, né?
Aqui você vai ter, ó, linguagem que tem que ser escrita de uma maneira formal, entendeu? Nada de escrever aí vacilão, tô ligado, porque isso aqui não faz parte da língua formal, entendeu? Certo? Tema, que é de ordem social, científica, cultural ou política, tá? Esses serão os temas da redação, entendeu? Normalmente são esses os temas da redação, tá? As competências avaliadas com base no conhecimento até o fim do ensino médio, ou seja, não é só do português que entra aqui. Todo o conhecimento que você teve ao longo da sua vida até o ensino médio, ele vai ser avaliado de uma forma ou de outra em cima da redação que você vai escrever. Por exemplo, você vai colocar, se chega lá o tema da redação que você for fazer, é de ordem social, por exemplo, né? Vai entrar conhecimentos aí de geografia, de história. Se for algo científico, vai entrar conhecimentos lá da matemática, das ciências, da física, entendeu? Da política aí também, né? Se for ser mais ou menos assim. Ou seja, todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida até então, ele vai ser avaliado dentro da sua redação, porque não é também só a maneira como você escreve que vai estar aí sendo avaliada, mas também as ideias em parte, né? Entendeu? Aqui, por exemplo, ó, os objetivos principais, ó, que é defender um ponto de vista, né? Que seria, né, olha só, defender um ponto de vista que é a opinião sobre o tema, né? E apresentar argumentos consistentes com coerência e coesão, tá? A organização do texto, né? Que é a seleção, organização e relação de argumentos e fatos, né? E construção lógica e estrutura da defesa do ponto de vista. Pessoal, o que é uma redação, na realidade? A redação é a concatenação de ideias que ela é passada para o papel, que seja, né? Então, uma pessoa que faça uma boa redação é aquela pessoa que tem uma maneira de pensar que ela é mais clara, né? A boa redação, ela parte de uma pessoa que tem um pensamento claro, que ela consegue externar esse pensamento com clareza no papel ou no computador, que seja, né? Vamos lá. Proposta de intervenção. Solução para o problema abordado deve respeitar os direitos humanos. É aqui que cai naquilo que eu falei para você. Você tenha cuidado com o que você vai escrever, senão você acaba sendo penalizado aí, tá? Agora vamos passar para o próximo slide aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta, né? No Enem, a redação pode ser estruturada como uma narrativa ou descrição, desde que tenha um ponto de vista? O que vocês acham? Tá? Vamos ver qual que é a resposta aí, né? Se você tiver você professor estiver usando essa aula na sua sala de aula, né, faça uma pausa aí no vídeo aí para os alunos poderem conversar entre si, se for o caso, tal. E depois você volta com o vídeo que eu vou dar a resposta aqui agora. Vamos ver qual que é a resposta? Vamos lá. Falso, né? O Enem, no Enem, a redação pode ser estruturada como uma narrativa ou descrição, desde que tenha um ponto de vista? Não, não pode ser assim. Ela tem uma estrutura própria, né? É a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Vamos lá. O que é um texto dissertativo argumentativo? Vamos ver o que é? O texto dissertativo argumentativo defende um ponto de vista sobre um tema, usando argumentos para convencer o leitor de sua validade. Ele é dissertativo porque explica e justifica as ideias apresentadas. E é argumentativo por defender uma opinião. O objetivo é persuadir o leitor usando informações verificáveis e fontes confiáveis que fortalecem a argumentação, dados estatísticos, referências históricas, teorias e conceitos, exemplos concretos e raciocínio coerente para reforçar a posição defendida. Pessoal, é aquilo que eu falei. Como é um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter que ter a argumentação sua, né? E essa argumentação, ela tem que ser baseada em coisa coerente, né? Em coisa real. Você não pode dar a sua argumentação com base em qualquer coisa. Não, ela tem que ser fundamentada. Toda argumentação, ela tem que ser fundamentada de alguma maneira. Por exemplo, vamos supor, a gente vai escrever uma redação dissertativa argumentativa sobre o aquecimento global, por exemplo. Quais serão as fontes que darão respaldo
para a argumentação que você tem. Vamos supor que você está escrevendo um texto dissertativo argumentativo falando sobre o aquecimento global, falando que ele é, vamos dizer assim, ele é causado por seres humanos e coisas assim. Então você vai ter que buscar as evidências disso aí. E as evidências estarão em artigos científicos, em periódicos que tem faculdades, tal. Enfim, você vai a sua argumentação terá que ser baseada nisso aí. Mas vamos supor que você esteja escrevendo e que você acha que o aquecimento global não é provocado só pela atividade humana. Você também vai ter que encontrar fontes disso aí. Não vai adiantar você dizer que o mundo está se aquecendo por qualquer outro motivo se você não tem de onde tirar aquela informação, entendeu? Você pode até tentar fazer isso aí, mas então encontre as informações que respaldem o que você está tentando argumentar, entendeu? Senão você vai cair no descrédito, como muitos caem no descrédito por causa disso, tá? Estrutura do texto dissertativo argumentativo. É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Vamos avançar esse slide aqui. Né? Foco no conteúdo. Ó. Para construir uma redação nota 1000, né? Defenda um ponto de vista, use argumentos consistentes, como eu falei, o seu argumento ele tem que ser consistente, ele tem que ser respaldado em alguma coisa. Não pode ser só uma opinião, eu acho que é assim. Primeiro porque uma redação dissertativa argumentativa, ela é escrita em terceira pessoa. Você nem vai poder usar isso aqui, aqui eu acho que é de tal jeito. Não, não pode ser assim, porque ela é escrita em terceira pessoa, tá? Mantenha a organização textual com coesão e coerência, ou seja, o seu texto ele tem que ser coeso e tem que ser consistente e coerente, tá? Você não pode escrever um parágrafo de uma maneira e os parágrafos seguintes desdizer o que foi dito no parágrafo anterior, ou seja, eles serem incongruentes, tá? Cuidado com isso. Escreva na norma culta, entendeu? Então esquece termos como vacilão, né, tô ligado, né, é um monte de gíria aí, tá? Esqueça isso aí porque aqui é norma culta. Não é necessário você escrever com palavras muito elaboradas, tal, muito erudita, muito culta. Não é isso. Mas é escrever de uma forma assim mais formal, de uma maneira mais formal, tá? Apresente uma proposta de intervenção, né? E certifique-se de que a proposta respeite os direitos humanos, tá bom? Por exemplo, vou escrever sobre moradores de rua, vou dar um exemplo. Eu não posso apresentar uma solução onde essa solução é eliminar os moradores de rua. Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Tá totalmente contra os direitos humanos, né? Qualquer coisa que seja aí razoável, no minimamente razoável. Então, isso aqui já é inválido, né? Se eu vou falar sobre os problemas dos moradores de rua, eu tenho que trazer uma solução humanizada para aquilo ali, uma solução que respeite o direito deles, respeite a humanidade deles, entendeu? É isso aí, tá? Estrutura da redação segundo a cartilha, né, que é o tema, ponto de vista, argumentos e a proposta de intervenção, tá? Basicamente isso aí. E quem avaliará a redação? No mínimo 2 pessoas, tá? Graduadas em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra, tá? Mas ainda assim cabe aquilo que eu falei para você, porque embora sejam pessoas que vão ler o seu texto, esse ambiente da educação, ele tem uma linha ideológica meio que padrão, entendeu? Então você tem que ter cuidado com o que você vai escrever, senão você vai ter a sua nota diminuída aí, pode ter certeza disso aí. Então tenha cuidado com o que você vai escrever, tá? Vamos lá então. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução. Apresente a tese, seu ponto de vista e introduza os argumentos, tá? Desenvolvimento, apresente de 2 a 3 argumentos. Você vai ter que um argumento só fica muito pobre, né? 10 argumentos é muita coisa, entendeu? Então coloque ali uma quantidadezinha ali de argumentos, tal, 2, 3, talvez até 4, tá?
E a conclusão, o que é uma conclusão? A conclusão é o texto que retorna uma tese, entendeu? Inicial que você havia apresentado, né? Construído uma proposta de intervenção e evidenciando sua conexão com o seu ponto de vista, entendeu? Ou seja, você trouxe a problemática lá já na introdução, fez um desenvolvimento daquele texto, trazendo os argumentos, tal, e agora na conclusão você propõe uma, digamos, uma solução, por exemplo, né? Que é uma proposta de intervenção. Por exemplo, vamos falar lá, vamos supor que você tivesse escrito sobre a problemática do aumento de moradores de rua em todas as cidades brasileiras, mas principalmente nas capitais e as cidades maiores, né? E aí você vai falar, vai usar argumentos, por que eles estão na rua, o que aconteceu tal, e daí no final ali, você retoma a ideia da problemática, que é a quantidade de aumento de moradores de rua, e traz ali um ponto de intervenção, e esse ponto de intervenção seria o quê? Construir talvez mais albergues, né? Ou as pessoas, por exemplo, terem mais empatia com aquelas pessoas e ajudarem mais, né? Ou ter mais empregos também, enfim, a, a imaginação, o limite dela é o céu, tá? O texto deve conter no máximo 30 linhas, normalmente assim. Daí as pessoas falam assim, nossa, professor, mas é muita linha, 30 linhas. Meu, 30 linhas dá uma folha de caderno, e do lado só ainda, de um lado da folha, acho que dá 28 linhas, acho. É muito pouco, entendeu? Eu escrever bem pouco mesmo. Na minha opinião, fica até difícil escrever por ser tão pouco. Se fosse mais, você podia explorar melhor o assunto. Quando você vai escrever uma coisa assim que tem uma amplitude muito grande, escrever em poucas palavras é mais difícil do que escrever em muitas palavras, entendeu? Então, vamos lá então. Agora na prática aqui, vamos pegar um exercício aí para a gente fazer. Ó. Reúnam-se em grupos, se for possível aí, né? O professor de vocês deixarem e tal. Reúnam-se em grupos e analisem trechos da redação nota 1000 do Enem de 2023 de Rafaela Miller, cujo tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Identifiquem como a introdução contextualiza o problema e apresenta os desafios centrais a serem discutidos. Tá? Olha só. Historicamente, o mundo do trabalho foi dominado pelos homens, restando para as mulheres o trabalho doméstico e de cuidado com a família. Com efeito, no Brasil não foi diferente. Ainda hoje existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no país. A desigualdade social e o patriarcalismo enraizado na sociedade são fatores agravantes dessa problemática, tá? E aí? Como que era a pergunta mesmo? Analisem o texto. É só para analisar isso aqui, né? É para você identificar como a introdução contextualiza o problema, tá? Reúna-se aí, tá? Eu vou passar para a próxima questão. Tá? Depois a gente volta nela aqui com a resposta, tá? Próxima questão. Analisem os trechos dos parágrafos de desenvolvimento e em seguida respondam as questões. Ó, a escritora a escritora Carolina Maria de Jesus, em sua obra literária Quarto de Despejo, retrata a invisibilidade das pessoas que vivem em regiões desprestigiadas pelo poder público. Percebe-se que a desigualdade social gerada pela ausência do amparo estatal acarreta na aceitação de trabalhos mal remunerados e informais, principalmente pelas mulheres. Tá? E aqui tem um outro trecho também. O patriarcalismo enraizado na sociedade brasileira é outro fator que contribui para a falta de visibilidade no trabalho de cuidado desempenhado pela mulher. No entanto, as mulheres ainda são prejudicadas quanto aos direitos trabalhistas, recebendo salários menores e não sendo valorizadas. Agora vamos responder essas perguntas aqui. Ó. De que forma a argumentação nos dois parágrafos de desenvolvimento sustenta a tese apresentada na introdução? Pensem aí. E depois, identifiquem como a relação entre a desigualdade social e o patriarcalismo se fortalece ao longo do desenvolvimento. Tá bom? E agora vamos passar para a próxima pergunta. Localizem a proposta de intervenção na conclusão e expliquem de que maneira ela soluciona os problemas discutidos no desenvolvimento.
O Congresso Nacional, por meio da elaboração de leis específicas, deve criar normas que assegurem a visibilidade do trabalho de cuidado existente no país, com a regulamentação de direitos trabalhistas para essa categoria, a fim de que essas trabalhadoras possam ter uma vida digna. Beleza? Então, faça uma pausa aí e tal, e daí a gente volta para responder essas questões aí. Daí vocês discutem entre vocês, tal, escreve aí, tá? Bom, pessoal, eu vou assumir que vocês fizeram a pausa aí, pausaram o vídeo, agora vamos ver as respostas então, tá? Resposta aí daquela primeira lá, reúnam-se em grupo, tal, né? Aí tem aquele texto lá, vamos ver qual que era a resposta. Se vocês tiverem dúvida, leiam de novo ali e tal. A resposta é a seguinte, ó, a introdução estabelece um panorama histórico para contextualizar o tema e em seguida delimita a tese ao apontar a desigualdade social e o patriarcalismo como fatores centrais do problema. Ou seja, o que se quer dizer aí que os fatores centrais do problema é o patriarcalismo e a desigualdade social. A estrutura segue a organização típica de introdução, apresenta a apresentação do tema, contextualizando a tese. Tá? Beleza? Deu para entender direitinho aí? Vou passar para a próxima aí. A próxima, né, era aquelas duas perguntas, aliás, aqueles dois trechos, vou voltar aqui para vocês verem, eram esses dois trechos aqui, tá vendo? Né? Vamos ver aqui a correção. Ó. De que forma a argumentação nos dois parágrafos de desenvolvimento sustenta a tese apresentada na introdução? Bom, o primeiro parágrafo ele usa um repertório sociocultural, quarto do despejo, né? Quarto de despejo, aliás, para evidenciar a desigualdade social e seu impacto no trabalho feminino. O segundo reforça essa ideia ao conectar o patriarcalismo à desvalorização da mulher no mercado de trabalho, consolidando a tese. Beleza? Então aqui, por exemplo, ele está, vamos dizer assim, ratificando o que foi dito lá naquela introdução. Tá? Ratificar é concordar, tá, pessoal? Para quem não sabe o significado da palavra ratificar, ratificar é concordar. A palavra retificar é consertar, entendeu? Então, se você usar a palavra retificar, você quer dizer que está consertando. A palavra ratificar quer dizer que está concordando, tá bom? Certo? Agora, vocês nunca ouviram falar de retífica de motores? Retífica de motores é porque é um conserto de motores. Eles vão refazer o motor do carro, tá? Agora, ratificar é concordar, tá? Agora a segunda aqui, ó. Identifiquem como a relação entre desigualdade social e patriarcalismo se fortalece ao longo do desenvolvimento. Né? A relação se fortalece ao mostrar que a desigualdade social expõe as mulheres à precarização do trabalho, enquanto o patriarcalismo aprofunda essa exclusão ao desvalorizá-las no mercado, entendeu? Beleza? Deu para entender certinho? Agora vamos para a última. A última era essa aqui, ó. Localizem a proposta de intervenção na conclusão e expliquem de que maneira ela soluciona os problemas discutidos no desenvolvimento. Eu não vou ler isso aqui de novo porque a gente já tinha lido, né? Vamos ver a resposta, tá? A conclusão propõe uma solução legislativa coerente com a argumentação do desenvolvimento que enfatizou a desigualdade e o patriarcalismo como barreiras estruturais. A regulamentação dos direitos trabalhistas busca enfrentar essa invisibilidade e garantir dignidade às trabalhadoras. Beleza, pessoal? Deu para entender direitinho? Aqui ficou bem explicado, então, a conclusão. E a conclusão, ela para a autora do que foi escrito ali, é criar mais leis. Né? Se isso funciona ou não, isso é outra história, tá? Mas pelo menos essa aí é a ideia que a autora do texto usou para ratificar tudo que já foi dito anteriormente por ela mesma na introdução e no desenvolvimento. Beleza? Inclusive aconteceu um pequeno acidente aqui, é que eu esqueci de apertar para gravar, então toda aquela aula que eu dei, acabei perdendo ela no sentido assim, de pelo menos mantê-la na internet, tá? Depois vou ter que regravar aquilo lá. Mas enfim, são coisas que acontecem, né? Eu fiquei tão empolgado em vê-los aí assistindo a minha aula, eu acabei esquecendo de apertar o botão de REC, né? Beleza?
Estou fazendo o mesmo horário aí, como se a gente estivesse em sala de aula. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês, eu já falei isso, vou falar de novo. A sala de vocês é uma sala muito boa. O pessoal é bem bacana, eu gosto muito de dar aula para vocês, tá? Então, para mim está sendo bom estar aqui, tá bom? E quando eu os vejo assistindo a minha aula, isso aí é bem bacana, tá? Vamos lá então, vamos continuar porque já está acabando. Agora é só o restinho, daí eu vou parar aí, vai dar aqui uns 15, 20 minutos só no máximo. E daí depois o resto da aula aí vocês tiram aí para fazer pesquisa a respeito desse assunto, tal, beleza? Aí fica a critério de cada um, tá? Ou responder as questões que vão aparecer quando eu lançar a aula. Não lancei ainda, mas vou lançar no sistema assim que eu parar aqui eu já lanço, tá bom? E coloco a presença para vocês também, tá? Vamos lá então. Essa correção eu já tinha feito, né? Deixa eu avançar aqui, então. Agora, foco no conteúdo. É aquele lance da sinonímia, né? Que a gente tinha visto já logo no primeiro... lá no primeiro slide, segundo slide, né? Tava falando sobre sinonímia. Vamos lá, então. Foco no conteúdo, tá? Sinonímia. O que é sinonímia, né? O que se come isso aí, né? Vamos lá. Aqui nesse quadrinho verde aqui, né? Sinonímia. A sinonímia, referente a sinônimos, ocorre quando palavras ou expressões têm significados parecidos, permitindo maior variação lexical e evitando repetições. Recurso indispensável para produzir textos coesos e ricos em vocabulário. Pessoal, essa sinonímia eu tinha falado no início porque eu estava falando só das palavras, mas na verdade ela é muito mais abrangente do que isso aí. O que acontece? Você usar a sinonímia é você usar, por exemplo, vamos supor, você pode escrever uma frase usando alguns tipos de palavra, significando uma determinada coisa, ou escrever usando outras palavras totalmente diferentes, assim, mas o significado ainda acaba sendo o mesmo, tá bom? Então vamos lá então. A sinonímia no Enem. A sinonímia na redação do Enem evita repetições, torna a argumentação mais fluida e sofisticada, melhora a clareza e a progressão do texto. Pessoal, só dá uma pausa aqui, porque alguma coisa acionou meu celular aqui, né? Ah, sim. Né? Desculpa, é porque tá tendo alerta, inclusive aqui para São José dos Campos, né? Tá tendo alerta aí de temporal, né? Então aqui, ó, até inclusive vou colocar aqui para vocês, ó. Tá aparecendo, não aparece nada, né? Mas vamos lá, aqui, ó. Tá aparecendo, apareceu aqui, ó, alerta de temporal, né? Então fiquem espertos aí se vocês moram em regiões aí de risco, tá? Eu dou aula, por exemplo, no bairro dos Freitas, e certamente lá é um lugar assim onde é preocupante, né? Lá muitas vezes acontecem inundações, queda de árvores, né? A gente, para ir para lá, precisa passar pela SP-50, uma rodovia que acontece acidente todo santo dia, né? Infelizmente. Então, cuidado aí, tá? Eu vou dar prosseguimento à aula, mas se você, como eu disse, se você mora em uma região assim, inclusive até se você estiver vendo a aula e estiver num lugar assim, fica esperto. Aí se sair da aula não tem problema, tá? Por causa disso, tá bom? Vamos continuar então, tá? Eu vou voltar a falar desse texto aqui que está nessa parte roxa, né? Acho que é roxa isso aqui. Vamos lá. A sinonímia na redação do Enem evita repetições, torna a argumentação mais fluida e sofisticada, melhora a clareza e a progressão do texto, né? Às vezes você vai escrever alguma coisa usando um palavreado muito longo, às vezes você enxuga isso aí com outras palavras, mas o que você está querendo dizer ainda é a mesma coisa. Isso aí é sinonímia, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O exemplo de repetição prejudicial na redação com o tema Os Desafios da Mobilidade Urbana no Brasil. Antes de eu ler isso aqui, já vou até adiantar. Eu estou escrevendo um livro, e uma das coisas muito difíceis de se fazer, mesmo para quem já tem habilidade para escrever, é justamente ter um cuidado muito grande em ficar repetindo palavras no texto, porque fica feio, né? Feio e cansativo.
Mesmo para quem tem habilidade de escrever bem, não estou falando que eu sou, nossa, vamos dizer assim, lá eu estou no panteão dos deuses da escrita, não é nada disso, pessoal, mas é que realmente eu tenho alguma habilidade para escrever, sim, tanto é que eu sou professor de português, mas mesmo para pessoas como eu, existe uma dificuldade, assim, em escrever e não repetir palavras, né? Às vezes é muito difícil. Então, tem muitas palavras, por exemplo, que elas são repetidas assim constantemente e você precisa ter cuidado. Por exemplo, usar o próprio pronome eu. Muitas vezes você usa o eu muitas vezes e às vezes não é necessário. Diferentemente do inglês, onde o eu sempre tem que aparecer, o português não. O português, o pronome ele pode ficar oculto porque o verbo já diz de quem é. Na é verdade? Por exemplo, você vai escrever eu fui. Não precisa escrever eu fui, porque eu fui só serve para o eu. Né? Ele foi. Ele não fui, ele foi. Então, se você escrever eu fui, e às vezes você já usou o eu anteriormente, já fica repetitivo. Porque o fui só serve para o eu. Entendeu? No inglês não dá. No inglês você tem que usar o eu até por uma questão de regra mesmo. O eu sempre aparece em maiúsculo, né? Que é o I, né? Sempre aparece em maiúsculo, né? É uma língua egoísta, tá? Brincando, tá? Mas é uma língua egoísta porque o eu sempre aparece maiúsculo. Né? Em português não. Em português o eu fica relegado até para o anonimato às vezes, né? Ele é substituído pela conjugação do próprio verbo, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver essa parte aqui, ó. A mobilidade urbana no Brasil enfrenta diversos desafios. A mobilidade urbana é afetada pelo crescimento desordenado das cidades. A mobilidade urbana também sofre com a falta de planejamento adequado. Além disso, a mobilidade urbana é prejudicada pela insuficiência de transporte público de qualidade. Portanto, para melhorar a mobilidade urbana, é necessário para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Viu como ficou chato, repetitivo, feio, né? Cansativo também. Né? Por que usar tanto mobilidade urbana? Vamos dar uma reescrita nisso aqui. Aqui ó, vamos começar assim. Ó. A mobilidade urbana no Brasil enfrenta diversos desafios. Ela é afetada pelo crescimento desordenado das cidades. E já pode colocar uma vírgula aqui, não precisa ter ponto final aqui não, tá? Pode colocar um ponto aqui, uma vírgula aqui, ó, é afetada pelo crescimento desordenado das cidades e também sofre com a falta de planejamento adequado. Além disso, ela é prejudicada pela insuficiência de transporte público de qualidade. Portanto, melhorar a mobilidade, agora pode manter a mobilidade urbana, é necessário para o desenvolvimento sustentável. Você viu como ficou bem melhor substituindo pelo pronome ou simplesmente dando continuidade na frase? Você retirou todas as repetições. Fica mais bonito, fica menos cansativo, entendeu? Passa maior credibilidade também, afinal de contas, você pode até escrever sem erros de português, sem erros de ortografia, tal, mas ainda assim, existe a maneira bonita de se escrever e existe a maneira feia de se escrever, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As duas maneiras são corretas de se falar, né? De se falar ou de falar-se. Por exemplo, acabei de dar um exemplo aqui. Existem duas maneiras de se falar. Essa maneira, antigamente, era até considerada incorreta. Até, né? No português do Brasil sempre foi assim. Mas em Portugal, não. Portugal, eles usam diferentemente. Então, a maneira de falar-se é outra. Essa é a maneira mais bonitinha. Mas não quer dizer que a anterior esteja feia. Inclusive, aqui no Brasil, a maior parte é usada assim. Né? Então, existem maneiras corretas de falar-se, né? Olha só. Existem maneiras mais bonitas de falar-se as coisas, tá bom? Entendeu? E não quer dizer que a outra esteja incorreta. Essa aqui, por exemplo, não tem nenhum erro ali nesse texto. Mas ele está feio, repetitivo, cansativo, tal. Então vocês têm que ter cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Bateu o olho ali, você já viu, ó, tem uma repetição danada aí, né? Vamos passar para o próximo slide, tá?
Vamos ler esse quadrinho aqui primeiro. A repetição excessiva da palavra da redação do Enem pode comprometer a nota, especialmente na competência 4, que avalia a coesão e a variedade vocabular. Pessoal, volta no que eu tinha falado. Eu estou escrevendo o livro e muitas vezes uma das grandes dificuldades que a gente tem para não tornar repetitivo é encontrar palavras que substituam outras palavras que já apareceram no texto, tá? Às vezes você quer, às vezes eu fico meio bitolado assim nesse tipo de coisa e às vezes para reescrever, eu estou fazendo uma revisão, é a terceira revisão que eu estou fazendo nos capítulos que estou escrevendo. E aí acaba ficando assim uma coisa até paranoica de encontrar pequenos erros. E não adianta, eu não faço isso, mas se alguém fizer também não é questão de estar errado. Mas não adianta você colocar, por exemplo, para uma inteligência artificial revisar para você, que ela vai acabar comendo o seu texto, vai acabar resumindo de uma maneira que não é para fazer. Ela vai tirar a personalidade do seu texto, porque a personalidade dela é diferente lá, entendeu? Então não façam isso, até porque o certo é vocês, que se você vai escrever o seu livro, é você que tem que escrever, tá? Na redação do Enem nem tem como fazer isso aí, porque na hora vai ser só você e Deus, né? E Deus vai deixar você lá se lascar um pouquinho para fazer essa redação, tá bom? Porque o mérito ali é seu, não o dele lá, tá? É o seu que vai ser avaliado ali. Beleza? Vamos continuar. Vamos para a próxima aí, tá? Foco no conteúdo, tá? Exemplo de reescrita sem repetições. Agora veja como fica o texto, pode ficar mais fluido. Aquele texto que eu reescrevi ali na hora ali. Vamos ver como é que eles fizeram aqui, ó. Você viu que até vou voltar aqui, ó. Eu tinha feito assim, ó. A mobilidade urbana no Brasil enfrenta diversos desafios. Ela é afetada pelo crescimento desordenado das cidades, e aqui eu coloquei uma vírgula, né? E também sofre com a falta de planejamento adequado, beleza? Além disso, ela também, eu posso colocar assim, além disso, ela também é prejudicada pela insuficiência de transporte público de qualidade. Portanto, agora a gente repete, a mobilidade urbana é necessária para o desenvolvimento sustentável da cidade, beleza, né? Agora vamos ver como é que o pessoal que elaborou esse material fez, né? O Brasil enfrenta diversos desafios relacionados ao transporte urbano. Eles mudaram a palavra aqui, né? O crescimento desordenado das cidades, aliado à falta de planejamento adequado, compromete o deslocamento diário da população. Além disso, a insuficiência de transporte público, aqui eu já não achei legal. Embora tenha sido eles, esse aqui é o material que veio para mim, eles repetiram o transporte público. Eu já não acho legal. Você viu que lá eu substituí tudo, né? Aqui eles repetiram o transporte público. Eu acho que não ficou tão bom assim. Mas ainda assim, eles tiraram aquele monte de repetição. Nessa parte tá bom, né? Então, além disso, a insuficiência de transporte público de qualidade agrava o problema. Portanto, aprimorar as condições de tráfego nos centros urbanos é essencial para o desenvolvimento sustentável da cidade brasileira. Aqui acabou ficando uma coisa assim também. Não é uma crítica, tá? É uma crítica, mas não é uma crítica pejorativa não, tá? Mas eu acho que podia ser melhorado aqui, porque, primeiro, não era necessário ter tirado a palavra mobilidade urbana completamente. Poderia ter mantido essa palavra na primeira linha, como eu fiz, né? Não era necessário ter tirado, até porque eles acabaram repetindo o termo transporte público. Poderia ter colocado mobilidade urbana no lugar de transporte público na primeira linha e deixar o transporte público naquela parte onde aparece ali, né? Que é aqui, né? Tá vendo? Entendeu? Beleza? Deu para entender direitinho? Então, olha só, quando vocês forem escrever, tem que ter um certo cuidado para não ficar repetindo palavras, porque senão fica feio mesmo, tá bom? Feio, cansativo e perde-se também a credibilidade, né? Quando uma pessoa escreve com ideias repetitivas, a gente sabe que essa é uma pessoa que não domina muito bem o idioma, né? A língua portuguesa, ela não concatena bem as ideias. Essa pessoa, se ela tem uma profissão, às vezes até de um gabarito mais alto, ela perderá um pouco da credibilidade por isso aí, né? O português é muito importante. Eu não sei se eu falei em aulas anteriores para vocês, mas eu reforço aqui o seguinte.
O português é extremamente... Ah, não, eu lembrei agora. Eu falei, mas na realidade foi na reunião de pais. Quem estava presente ouviu. Eu falo de alunos, assim, os alunos que estiveram presentes ouviram o que eu falei para os pais de vocês. Que é assim, o nosso idioma, ele é um termômetro para o conhecimento geral de todas as outras áreas. Então, por exemplo, vamos supor que vocês vão conversar com um profissional, sei lá, um cientista, por exemplo. Cientista, seja da área que for, ele vai escrever alguma coisa, um artigo no jornal, tal, e ele escreve assim com as ideias não muito bem concatenadas, usando repetições, muitas repetições, semelhante a essa aí que a gente acabou de ver. Eu não falo nem de erros de escrita mesmo, de erros ortográficos, isso aí é imperdoável, tá? Eu falo mais mesmo de repetições. É um texto, digamos assim, mal escrito, né? Ele vai perder a credibilidade naquilo que ele está falando, porque para uma pessoa assim, o público em geral, que tem pouco conhecimento, não fará tanto isso, porque se você escreve um pouco melhor do que ele, já é melhor do que esse pessoal escreve. Mas eu digo que para os pares dessa pessoa e para outras pessoas graduadas também, ao ler um texto como esse, ele causa suspeitas, assim, será que essa pessoa ela realmente é competente e tal? Porque olha só o texto que ele escreveu, não tá legal. Isso aí é ruim, porque isso aí tira a credibilidade do profissional. Escrever mal tira a credibilidade do profissional, entendeu? Então é muito importante, vocês, por exemplo, que estão no segundo ano, ou segunda série, aliás, segunda série, ano que vem, se Deus quiser, estarão na terceira, já já vocês estarão numa universidade, né? Penso eu que muitos de vocês talvez tenham vontade de fazer uma universidade. Então, já pensou depois de formados, vocês não terem o domínio do português? É complicado. Vou falar até de um caso acontecido comigo, né? Antes de eu ser formado, né, em Direito. Uma vez eu vi uma petição que era um advogado estava fazendo contra mim, inclusive, né? Depois foi resolvido, tal, graças a Deus não foi nada sério, né? Mas ele fez uma petição e eu fui ver a petição e estava extremamente mal escrito, muito mal escrito mesmo. Eu até pensei, na época eu nem era formado ainda, eu nem estava na faculdade ainda, né? E eu já olhei aquilo e falei, caramba, esse advogado escreve dessa forma, ele não vai ganhar a causa nunca desse jeito, e de fato não ganhou mesmo, né? Mas ele não ganhou por isso, ele ganhou porque eu não tinha nada a dever mesmo também, né? Mas se eu tivesse, ele teria perdido, do mesmo jeito, porque estava muito mal escrito. Já pensou um profissional como esse, que ele precisa fazer uso de um bom português, que é o caso, por exemplo, do direito. O direito, a pessoa tem que ser expert em português. Tem que ser expert em escrever bem. Porque tudo que ele faz é argumentar. É argumentar. Já pensou se ele faz uma argumentação porca para um juiz? Ele vai perder a causa, pode ter certeza. O juiz nem vai olhar para a cara dele, porque tudo ali é português. Não são só os jornalistas que usam, tem a obrigação de usar bem o português. O advogado também. E na realidade todos os profissionais têm que fazer um bom uso da língua, né? É que em alguns casos a gente, eu vou dizer assim, não se exige tanta erudição do português assim, né? Por exemplo, da área de exatas, muitas vezes não é cobrado tanto assim, mas esse cara da exatas, ele tem que pelo menos escrever de forma razoável, senão ele perde a credibilidade também, beleza? Vou continuar aqui, então senão vai ficando muito longo a aula, né? Vamos lá. Continuando, depois que eu li ali, né, eu teci aí uns comentários aí, né? Vamos lá, perceberam a diferença? Olha só, olhando esse texto e comparando com o outro, né, tiveram diferença, né? Vamos ler aqui, ó. Agora o texto está mais claro, com maior variedade vocabular e sem a leitura truncada por causa da repetição. Ao evitar essa repetição excessiva, a redação torna-se mais agradável para o leitor e para o corretor do Enem, entendeu? Mas, volto a dizer, eles não precisariam ter eliminado aquela palavra, né? Bastava ter usado as outras ali, como foi feito, não precisava ter eliminado, tá? Mas isso aqui é uma opinião minha. O texto ficou bom do jeito que ficou também, né? Vamos lá então. Dica bônus para fugir da repetição, experimente, né?
Sinônimos. Use palavras equivalentes como transporte, tráfego e deslocamento. Pronomes. Substitua palavras já citadas por expressões como ele, isso, essas condições, entendeu? Frases diferentes. Reestruture suas sentenças para variar a construção textual. Beleza? Vamos passar para o próximo slide aí. Ó. Na prática, vamos lá. Pessoal, isso aqui agora são questões que caem, seja em vestibulares, no próprio Enem. Vamos lá. Desafios para enfrentamento da invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Só um instantinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se as pessoas estão online, porque eu não consigo ver a tela aqui, né? Olha lá. Ó, o Luca tá online, mas deve ter mais gente online também, né? Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Como evitar a repetição da palavra mulher no texto? Vamos ver. Analise o texto a seguir. O trabalho doméstico e de cuidado realizado pela mulher ainda é invisibilizado. Muitas vezes a mulher cuida dos filhos, da casa e dos idosos, acumulando funções sem reconhecimento. Apesar disso, a mulher segue desempenhando essa tarefa mesmo sem o devido valor social e econômico. Dessa forma, é imprescindível que políticas públicas garantam melhores condições para a mulher que realiza o trabalho de cuidado. Tá vendo que repetiu-se a palavra mulher várias vezes, né? E dava para ter eliminado bastante, né? Vamos reescrever isso aqui. Eu não vou nem passar eu passo depois para a gente ver como que ficou, mas isso aqui é facinho de fazer. Vamos lá. Vou fazer aqui agora, trocando aí, tá? Vamos lá. O trabalho doméstico de cuidado realizado pela mulher, não vou fazer igual foi feito no texto lá, que quem fez já eliminou a palavra. Não é necessário. Vamos, pelo menos uma dessas palavras a gente mantém. Vamos lá. O trabalho doméstico e de cuidado realizado pela mulher ainda é invisibilizado. Muitas vezes, ela cuida dos filhos, ó, substituímos aqui, ó, ela cuida dos filhos, da casa e dos idosos, acumulando funções sem reconhecimento. Apesar disso, ela pode colocar ela de novo aqui, ó, ou melhor, deixa eu pensar aqui o que a gente pode substituir para não escrever mulher de novo. Apesar disso, vamos manter, colocar ela aqui, vai. Mulher é difícil substituir, tá vendo? Tanto na vida real como palavra ali, tá? Apesar disso, a mulher. Não. Aí vamos substituir. Apesar disso, ela segue desempenhando essas tarefas sem o devido valor social e econômico. Dessa forma, é imprescindível que políticas públicas garantam melhores condições para ela que realiza o trabalho de cuidado. Tá vendo? Substituímos aí várias vezes. Tá? Vamos ver como é que fizeram aqui, se eles encontraram maneiras melhores de se escrever. É que eu fiz aqui bem simples, tá? Às vezes você consegue substituir todas as ocorrências, mas aí tem que mudar um pouco o texto. Como eu estou fazendo aqui de cabeça aqui, e na hora aqui, às vezes é mais difícil mesmo, né? Mas às vezes você modificando a maneira como o texto foi escrito, você consegue eliminar todas e deixar só uma delas. Vamos ver como o pessoal fez isso aqui, ó. Correção. Expectativa de resposta, tá? Aqui é uma maneira, mas tem várias maneiras de fazer a mesma coisa e todas elas que ficarem boas, tá certo, tá? Vamos lá. O trabalho de cuidado realizado no Brasil ainda enfrenta grande invisibilidade, né? Grande parte das tarefas domésticas e da criação dos filhos recai sobre as responsáveis pelo lar. Aqui eu já estou vendo aqui que não precisava ter feito isso de novo. Eles eliminaram a palavra mulher. Não precisava ter eliminado a palavra mulher. Poderia ter mantido aqui primeiro. Ó. Então, olha só. Eu não tinha pensado em donas do lar. Podia ter colocado mesmo. Ó. Mas não precisava ter eliminado a palavra mulher. Aqui, ó. O trabalho de cuidado realizado no Brasil ainda enfrenta grande invisibilidade. Grande parte das tarefas domésticas e da criação dos filhos recai sobre as responsáveis pelo lar, que conciliam diversas funções sem reconhecimento. Essa sobrecarga, frequentemente imposta às cuidadoras, evidencia uma desigualdade de gênero histórica. Aqui também, olha, eu sinceramente eu não acho que ficou muito certo isso aqui por causa dessas palavras cuidadoras. Ela pode causar uma certa confusão, porque hoje também existe a profissão de cuidadora, né?
Então tem que ter um certo cuidado aqui, né? A mulher não é exatamente uma cuidadora. Cuidadora agora é um profissional, né? Mas ela acaba sendo uma cuidadora. Mas aqui acabou ficando até mais confuso. Então tem que ter cuidado com o que vai se trocar, tá? Para não causar confusão, tá? Evidencia uma desigualdade de gênero histórica. Para enfrentar esse cenário, é necessário que políticas públicas garantam melhores condições para as mulheres, então. Eles eliminaram as palavras mulheres. Não era necessário ter eliminado completamente a palavra mulheres. Bastava ter mantido uma única delas aqui, beleza? Mas está valendo, tá bom. Só que eu achei que, pelo menos, o cuidadores não deveria ter aparecido. Deveria ter sido colocado mulheres no lugar, que teria ficado melhor. Vamos lá. E o encerramento aqui, ó. Vamos ver. Aqui agora está acabando a aula, né? Vamos ver. O que você precisa garantir na sua redação para alcançar a nota 1000 no Enem? E o que ficou mais claro para você sobre a redação do Enem que antes não sabia? Pessoal, isso aqui é para vocês pensarem entre vocês aí, mas diante do que já foi exposto na aula, fica fácil saber que para vocês garantir é difícil, né? Ter uma nota 1000 é muito difícil, mas garantir uma nota muito boa, primeiro que vocês precisam fazer uma boa estruturação das ideias, né? As ideias elas precisam estar bem estruturadas, tal, e para vocês passarem isso para o papel, porque a redação nada mais é do que a concatenação das ideias de uma maneira bem estruturada, de forma que fique bastante inteligível para as pessoas, entendeu? Para que fique fácil para as pessoas entenderem o que está escrito, né? Que fique bem escrito, né? Que as ideias sejam coerentes, né? Sejam coesas também, entendeu? Então, basicamente é isso aí, tá bom? Vamos passar para o próximo slide para ver o que é. Né? Aqui são as referências, isso aqui é o aprofundando, tá? Aprofundando são questões. Vou dar uma pincelada aqui, daí a gente já encerra, tá bom? Vamos lá então. Ó, a estrutura da redação dissertativa argumentativa exigida no Enem é composta por, vamos ver aqui, ó, as opções: introdução, conclusão e tema. Pessoal, isso aqui é extremamente fácil. Eu falei no início da aula já, né? Tópico, frasal, introdução e conclusão. Conclusão, desenvolvimento, propósito e intervenção. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, tópico, frasal e conclusão. O que vocês acham? Isso aqui é extremamente fácil. Eu falei logo no início da aula, né? Vamos ver o que colocaram aqui, né? Aqui, tá vendo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que eu tinha falado logo no início da aula, né? Correção: a estrutura da redação dissertativa argumentativa no Enem segue a organização introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta o tema e a tese, o desenvolvimento expõe argumentos com repertório social, sociocultural, e a conclusão retoma a tese e apresenta a proposta de intervenção. Beleza? Vamos ver a próxima aqui. Sobre a estrutura e exigências da redação do Enem, assinale a alternativa correta. Vamos ver. A organização textual não é um critério avaliado desde que os argumentos estejam presentes. Será que é esse aqui? Vamos ver a próxima. O candidato pode apresentar um ponto de vista sem necessidade de argumentação, pois a opinião pessoal é suficiente. Nem vou falar nada, né? A redação do Enem permite o uso de linguagem informal desde que o texto esteja bem estruturado. Eu já falei sobre isso também, né? A proposta de intervenção pode ser subjetiva e não precisa estar diretamente relacionada ao problema abordado no texto. Né? Isso aqui também já está fácil de saber, né? E por último, a redação deve ter um texto dissertativo argumentativo, estruturado com coerência e coesão e apresentar uma proposta de intervenção. Né? O que vocês acham que é? Né? Isso aqui também é mamão com açúcar, né? A menos que você não goste de mamão com açúcar. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Era a última, né? Ela tava na cara que era a última, né? Porque olha só, eu falei consoante o que estava no material, que ó, tem que ser em linguagem formal. Aqui, por exemplo, na C estava falando que podia ser em linguagem informal. Tá errado, né? Aqui, por exemplo, estava falando que a opinião pessoal é suficiente. Eu falei que as argumentações têm que ser fundamentadas, né? A proposta de intervenção pode ser subjetiva e não precisa estar diretamente relacionada ao problema abordado. Pô, você vai falar de um problema, mas vai falar de outra coisa que não tem nada a ver com o problema? Está errado isso aqui, evidentemente está errado. Né? E a organização textual não é um critério avaliado. Meu, isso aqui é notoriamente errado. Então, isso aqui era extremamente fácil, né? Vamos ver se tem mais aí. Ah, não, agora acabou.
Beleza, pessoal? Essa aula acabou, então, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Por fim, acabou praticamente dando a aula toda, né? Passou rápido aí, né? Vou parar por aqui então, tá? Pessoal, tem uma aluna que perguntou para mim sobre os 4 porquês, né? É... Como os 4 porquês, que é o medo de todo mundo aí. Eu vou fazer um negócio bem bacana, sabe? Vamos procurar aqui no Google e vamos ler junto aqui, porque é um tema capcioso, né? Vamos lá então, quer ver? Olha aqui, ó como que é fácil. Você não sabe, ó, você vem aqui, ó, vamos lá, Google, vamos ver. Vamos ver se vai sair certinho, ó. A diferença entre os 4 por... já estava até aqui, ó, né? Porquês, né? Vamos ver o que vamos ver o que fala aqui a inteligência artificial. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui porque é até bom, porque as pessoas às vezes têm dúvidas. É muito fácil tirar essa dúvida, mas cuidado com uma coisa. Essa visão criada pela inteligência artificial, seja do Google, seja do ChatGPT, ou do DeepSeek, ou qualquer outra, muitas vezes elas estão erradas, tá? Cuidado com isso aí. Quando se trata do português, é muito difícil errar, tá? Porque as regras já são bem estabelecidas, tal. Eu falo assim gramaticalmente, tá? Gramaticalmente é muito difícil ter algum erro ali. Normalmente ele está certo. Mas quando são coisas muito conceituais e de outras matérias, você tem que ter cuidado porque tem coisa errada aí, tá? Eu já peguei bastante coisa errada aí. Aqui dificilmente, como se trata de língua portuguesa, dificilmente ele vai estar errado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver o que se fala aqui. Ó, por que separado e sem acento? Esse é muito fácil, tá? Aí perguntas diretas e indiretas. Por exemplo, pode ser trocado por qual motivo? Por exemplo, vamos supor, eu vou perguntar assim, por que você foi em tal lugar? Né? Por que você... Esse porquê é separado e sem acento, tá? Porque ele pode ser substituído por essa palavra. Por qual motivo você foi em tal lugar? Beleza? Facinho, né? Então, se você pode substituir esse porquê pelo qual motivo, então ele pode ser um porquê separado e sem acento, tá? Normalmente é usado em perguntas, tá? Perguntas diretas. Agora vamos ver o porquê junto. Porquê é em respostas, explicações ou justificativas equivalente a pois. Se você pode substituir o porquê pela palavra pois, então esse porquê é um porquê junto, tá bom? Porque é a resposta. Então vamos supor, ó, é muito fácil. Por que separado você foi em tal lugar? Aí a resposta, eu fui lá em tal lugar porque disso, né? Porque fui fazer tal coisa. Esse porquê é junto, entendeu? Porque é a resposta, entendeu? Aí vem o outro porquê, que é o porquê com acento. Porquê separado e com acento. É no final de frases interrogativas, antes de um ponto final ou interrogação. É o mesmo lance do porquê separado, mas ele tem acento porque ele é colocado no final da frase, entendeu? Então é muito fácil por causa disso aí. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você foi na padaria por quê? Esse é o porquê separado, mas com acento circunflexo. Se eu tivesse feito assim, por que você foi na padaria? Esse porquê seria separado sem acento. Mas como eu coloquei o porquê no final da frase, olha só, você foi na padaria por quê? Esse porquê tem acento circunflexo, mas ele é separado, tá? E agora, por último, que é o porquê junto e com acento circunflexo, né? Que é como um substantivo com sentido de motivo. É o porquê da questão, entendeu? Vamos supor, por exemplo, esse é o porquê do mundo estar do jeito que está. Se esse porquê pode ser substituído pela palavra motivo, então esse porquê ele é um substantivo, entendeu? Então, olha só. Vamos supor assim, o mundo está um caos, né? E a falta assim, de empatia entre as pessoas é o porquê dele estar assim, entendeu? Esse porquê estaria escrito junto e com acento circunflexo. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido aí para você que perguntou. Deixa eu ver quem que perguntou. Foi a Jéssica, né? Deixa eu ver. Eu acho que foi a Jéssica que perguntou. Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Deixa eu ver. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. O professor explica. Não, foi a Arielle, né?
Ô, Ariel, eu expliquei aqui, tá? Eu vou colocar depois esse vídeo no YouTube e lá vai estar explicando direitinho de novo, tá? Se você tiver, não ficou tão bom assim, aí eu explico de novo para você em sala de aula, beleza? Deu para entender certinho? Então, pessoal, obrigado aí, tá? Eu gostei muito aí de ter feito assim. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vezes assim e levar na sala de aula, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aí então, tá? Obrigado aí, tá? Boa semana para vocês. Aí na segunda-feira eu não vou, tá? Na segunda-feira eu vou estar de licença e aí eu não vou, mas certamente vocês terão alguém aí para dar aula para vocês, tá bom? Tchau para vocês aí, tá? Fiquem com Deus, tá? Obrigadão, viu?